A Cruz do Rei, de Timothy Keller. Introdução. Para minha surpresa, nas décadas recentes, a quantidade de atenção que a cultura em geral dispensa ao Jesus histórico tem aumentado. A cada ano, à medida que a Páscoa se aproxima, surgem diversos destaques de mídia acerca de Jesus. Nesta última Páscoa, a editora da seção de religião da Newsweek, Lisa Miller, explicou que a Páscoa é uma celebração do ato final da paixão, no qual Jesus ressuscitou de seu sepulcro em corpo, 3 dias após ser executado. Os evangelhos insistem na veracidade desse acontecimento sobrenatural. Jesus morreu e ressuscitou para que todos os seus seguidores pudessem, no futuro, fazer o mesmo. Essa história tem forçado a credulidade até mesmo do mais devotado dos fiéis, pois, sinceramente falando, ela não é crível. Em seu artigo para o jornal The Times, publicado no Reino Unido, Mito ou História, de Gesa Virmes, propõe a seguinte questão. No coração da mensagem do cristianismo encontra-se a ressurreição de Jesus. O principal arauto dessa mensagem, São Paulo, proclama de forma bem direta: se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil. De que modo essa afirmação reforçada por 2000 anos de reflexão teológica se compara com aquilo que os evangelhos nos dizem sobre a primeira Páscoa? Trata-se de um mito ou contém um fundo de verdade? Nancy Wellmich, escrevendo para o USA Today, disse que 2 pesquisadores analisaram os tamanhos dos pratos e das porções de comida em 52 das mais famosas pinturas da Última Ceia e descobriram que o tamanho das porções nas pinturas aumentou de forma dramática ao longo do último milênio. A imprensa tem muito a dizer sobre Jesus. E, evidentemente, eles não são os únicos. Não seria um exagero dizer que o tema Jesus é em si mesmo um gênero que aparece em obras como biografias, resultantes de cuidadosas pesquisas, comentários acadêmicos do texto bíblico, obras de crítica histórica, de ficção especulativa, antimitologias e tudo que se possa imaginar entre uma ponta e outra desse amplo espectro. Nessa corrente aparentemente inesgotável de palavras e pensamentos acerca de Jesus, eu cautelosamente insiro esse livro. Trata-se de uma extensa meditação sobre a histórica premissa cristã de que a vida, morte e ressurreição de Jesus constituem o evento central da história humana e cósmica, assim como o princípio organizador central da vida de todos nós. Dito de outra forma, toda a história do mundo e o modo como nós nos encaixamos nela é mais claramente compreendida quando analisamos de forma direta e atenta a história de Jesus. Meu propósito aqui é tentar mostrar, por meio das palavras e atos de Jesus, a forma maravilhosa como a vida dele dá sentido à nossa vida. Uma verdadeira história de vida. Se pretendemos investigar sua vida a fim de esclarecermos se Jesus realmente viveu, morreu e ressuscitou, para saber se a história da Páscoa contém mesmo um fundo de verdade ou, quem sabe, contém a chave para a história, precisamos nos voltar para os evangelhos, os documentos históricos que contam a história de Jesus. Eles foram intitulados de acordo com os nomes de seus autores: Mateus, Marcos, Lucas e João. Grande parte desse recente gênero sobre Jesus consiste em discussões acerca de os evangelhos serem ou não registros confiáveis da vida de Jesus. Há 200 anos, alguns estudiosos começaram a dizer que os evangelhos eram tradições orais que foram embelezadas com vários elementos lendários ao longo de gerações e não foram escritos senão mais de 100 anos após os fatos da vida de Jesus. Ao longo dos anos, essas alegações têm convencido muita gente de que não podemos saber quem Jesus realmente foi. Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, e George Eliot, escritor inglês, perderam a fé cristã em grande parte devido à leitura da cética obra
A Vida de Jesus Examinada de Forma Crítica, escrita por David Strauss. E a cada ano milhares de estudantes veem suas convicções balançadas do mesmo modo pela típica matéria de faculdade, a Bíblia como literatura. Contudo, há um movimento contrário a tudo isso. Há 150 anos, as pessoas afirmavam com a maior confiança que jamais houve evangelho algum antes da terceira década do século depois de Cristo. No entanto, ao longo do século passado, tornou-se irrefutável a evidência de que os evangelhos foram escritos muito antes disso, ou seja, durante o período em que viveram muitas das testemunhas oculares da vida e morte de Jesus. Isso levou a inversões de fé, como nos casos bastante conhecidos de Anne Rice e A. N. Wilson. Esse último, um biógrafo, escreveu Jesus, uma vida, em 1992, obra que tinha como pressuposto a tese de que os evangelhos eram quase que inteiramente lendas. No entanto, em 2009, ele revelou como havia voltado para a fé cristã após anos de ateísmo, em que escrevia livros que atacavam o cristianismo. Anne Rice, uma escritora de romances, havia perdido a fé nos tempos de faculdade, mas quando começou a ler as obras de renomados estudiosos da Bíblia, ela veio descobrir que toda a tese em prol de um Jesus não divino que foi parar em Jerusalém e de algum modo acabou crucificado por ninguém, esse Jesus que nada teve a ver com a fundação do cristianismo e que ficaria horrorizado com ele se o conhecesse. Todo esse panorama que era veiculado nos círculos liberais que eu, como ateia, frequentei por 30 anos, essa tese não vingou. Richard Bauckham, em sua obra Jesus e as Testemunhas Oculares, apresenta o argumento mais conclusivo de que os evangelhos não eram tradições orais que se desenvolveram ao longo do tempo, mas sim histórias orais que foram escritas a partir dos relatos das próprias testemunhas oculares, as quais ainda estavam vivas e atuantes na comunidade. Ele cita extensas evidências de que, por décadas após a morte e ressurreição de Jesus, as pessoas que foram curadas por ele falavam de suas experiências, como o homem paralítico que foi baixado até Jesus pelo teto de uma casa, a pessoa que carregou a cruz para Jesus, Simão de Cirene, as mulheres que assistiram Jesus ser colocado na tumba, como Maria Madalena, e os discípulos que haviam andado com Jesus por 3 anos, como Pedro e João. Enfim, todas essas pessoas que participaram da vida de Jesus repetiam constante e publicamente esses episódios com riqueza de detalhes. Por décadas, essas testemunhas oculares contaram as histórias do que havia acontecido com elas. Mateus, Marcos, Lucas e João registraram essas histórias por escrito, e então temos os evangelhos. Bauckham também observa que os evangelhos são por demais contraproducentes em termos de conteúdo para serem lendas. Por exemplo, é espantoso o fato de que nos próprios documentos que deram origem à igreja cristã tivéssemos um registro de que um dos grandes líderes da igreja, Pedro, tivesse cometido uma falha enorme, chegando mesmo a negar Jesus em público. A única fonte crível para o relato da negação de Pedro e traição de Jesus seria o próprio Pedro. Ninguém mais poderia ter conhecimento dos detalhes que nos são fornecidos, e ninguém na igreja primitiva teria a ousadia de chamar a Pedro a atenção para a fraqueza de um de seus líderes mais importantes e respeitados com tamanha franqueza. A menos que essa fraqueza, em si, fosse uma parte importante da história. E a menos é lógico que o relato fosse verdadeiro. O Evangelho de Marcos. Para o propósito desse livro, senti que a melhor maneira de explorar a vida de Jesus não era fazer um panorama de todos os evangelhos, mas sim analisar uma única e coerente narrativa. Uma narrativa que se concentrasse intencionalmente nas verdadeiras palavras e atos, especialmente nos atos de Jesus. E isso me levou ao Evangelho de Marcos. Quem foi Marcos? A fonte de resposta mais antiga e importante vem de Papias,
bispo de Hierápolis, até o ano 130 d.C., que disse que Marcos havia atuado como secretário e tradutor de Pedro, um dos primeiros entre os 12 discípulos ou seguidores de Jesus, e que escreveu acuradamente tudo quanto ele, Pedro, se lembrou. Esse testemunho é de singular importância, uma vez que há evidência de que Papias, que viveu de 60 a 135 d.C., conheceu pessoalmente João, outro dos primeiros e mais próximos discípulos de Jesus. A obra de Balkham demonstra que, de fato, Marcos menciona Pedro proporcionalmente mais do que qualquer outro dos evangelhos. Se você folhear o livro de Marcos, verá que nada acontece sem que Pedro esteja presente. Todo o evangelho de Marcos, portanto, é quase que certamente o testemunho ocular de Pedro. Há outra razão para basearmos nossa investigação da vida de Jesus no evangelho de Marcos. A leitura de Marcos não dá a impressão de ser uma história árida. A narrativa é escrita no presente e usa com frequência palavras como imediatamente para encher o relato de ação. É impossível deixar de notar a velocidade abrupta da narrativa que chega a nos deixar sem fôlego. Portanto, o Evangelho de Marcos transmite algo importante sobre Jesus. Ele não é apenas uma figura histórica, mas uma realidade viva, uma pessoa que fala conosco nos dias de hoje. Já na primeira sentença de seu Evangelho, Marcos nos conta que Deus entrou no curso da história. Seu estilo comunica um sentido de crise, de que o status quo foi rompido. Não podemos mais pensar na história como um sistema fechado de causas naturais. Não podemos mais pensar em nenhum sistema, tradição ou autoridade humanos como inevitáveis ou absolutos. Jesus veio, tudo pode acontecer agora. Marcos quer que vejamos que a vinda de Jesus pede uma ação decisiva. Jesus é visto como um homem de ação que se move de acontecimento para acontecimento de forma rápida e decisiva. No Evangelho de Marcos há relativamente pouco do ensino de Jesus. Nele vemos principalmente Jesus em ação. Portanto, não podemos continuar em cima do muro. Temos que responder de forma ativa. O Rei e a Cruz. Pode ser que você conheça King's Cross, a Cruz do Rei, como uma estação de trem de Londres, Inglaterra, que foi imortalizada nos livros de Harry Potter. No entanto, o nome engloba com tamanha perfeição o sentido da vida de Jesus que não pude resistir a tomá-lo emprestado para o título deste livro. Veja só, o Evangelho de Marcos possui uma característica que o torna ideal para os nossos propósitos aqui. O relato de Marcos acerca da vida de Jesus nos é apresentado em dois atos simétricos. A identidade de Jesus como Rei sobre todas as coisas, nos capítulos 1 a 8 de Marcos. E seu propósito em morrer na cruz, nos capítulos 9 a 16 de Marcos. A estrutura deste livro segue seu título. Ele tem duas partes, o Rei e a Cruz, cada qual composta de vários capítulos, sendo que cada capítulo explora uma parte essencial dessa história contada no Evangelho de Marcos. Todos os livros são seletivos quanto àquilo que incluem, inclusive os próprios evangelhos. João termina seu evangelho com as palavras: Jesus realizou ainda muitas outras coisas, se elas fossem escritas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João 21, 25. Eu optei por concentrar o foco em uma certa quantidade de textos específicos em Marcos, os quais eu acredito que traçam melhor a narrativa da vida de Jesus, ou por ampliar o foco em temas acerca de sua identidade e propósito. Isso significa que um punhado de passagens bastante conhecidas não são tratadas em detalhes nesse livro. Confio que você achará a pessoa de Jesus digna de sua atenção. Imprevisível, embora confiável. Gentil, embora poderosa. Dotada de autoridade, embora humilde. Humana, mas também divina. Insisto para que você pondere seriamente sobre o significado da vida de Jesus em sua própria vida. Nossa verdadeira história de vida. Embora eu tenha crescido em uma igreja cristã, foi somente na faculdade que encontrei a fé vital em Jesus que transformou minha vida.
Um dos veículos para esse despertamento espiritual foi a Bíblia, especialmente os relatos do Novo Testamento. Eu havia estudado a Bíblia antes disso. Quando frequentei as aulas de preparação para a minha profissão de fé na igreja, tive que memorizar as Escrituras. No entanto, durante meus tempos de faculdade, a Bíblia ganhou vida de um modo que é difícil de descrever. A melhor maneira de dizer isso é que, antes dessa mudança, eu estudava a Bíblia com toda atenção, questionando-a e analisando-a. Mas, depois dessa mudança, era como se a Bíblia, ou talvez alguém por meio da Bíblia, começasse a me estudar, me questionar e analisar. Pouco tempo depois dessa transformação, eu me deparei com uma reportagem de revista intitulada O Livro que Me Entende, escrita por Emily Collier, professor de filosofia do Seminário Teológico de Princeton. No seu tempo de faculdade, ainda na França, ele tinha sido agnóstico. Ele terminou a universidade sem nunca ter de fato visto uma Bíblia. Então, ele serviu no exército durante a Primeira Guerra Mundial. Sobre isso, ele escreveu: A inadequação de minhas perspectivas a respeito da condição humana me oprimiam por completo. De que adiantam as provocações filosóficas da academia quando seu companheiro, que naquele momento falava para você da mãe dele, morre bem ali na sua frente com uma bala no peito? Então, ele também foi atingido por uma bala e começou a se recuperar durante um longo período de internação em um hospital. Ao ler literatura e filosofia, ele começou a ter um curioso anseio. Devo confessar isso, por mais estranho que possa parecer, eu ansiava por encontrar um livro que me entendesse. E uma vez que ele não conhecia nenhum livro desse tipo, decidiu montar um livro assim para si mesmo. Ele lia muito e sempre que se deparava com um trecho que o afetasse de forma especial, que falasse à minha condição, ele o copiava em um caderno de bolso com capa de couro. Ele esperava que aquilo fosse me transportar do medo e da angústia através de diversos estágios intermediários para expressões supremas de libertação e júbilo. Um belo dia, ele foi sentar-se debaixo de uma árvore no jardim de sua casa para ler sua preciosa antologia. À medida que ele lia, um crescente desapontamento se abateu sobre ele. Cada citação fazia com que ele se lembrasse das circunstâncias em que ele a escolhera, mas as coisas haviam mudado. Percebi então que todo o meu esforço não teria êxito, pelo simples fato de que aquilo era obra de minhas mãos. Praticamente no mesmo instante surge sua esposa, voltando de um passeio com o filho deles no carrinho de bebê. Ela trazia consigo uma Bíblia em francês, que ela havia ganhado de um pastor que tinha encontrado durante o passeio. Collier pegou a Bíblia e a abriu nos Evangelhos. Continuou a lê-la noite adentro. Aos poucos ele começou a ter uma percepção. Eis que à medida que eu lia os Evangelhos, aquele que neles falava e agia ganhou vida aos meus olhos. Aquele era o livro que me entenderia. Ao ler aquela reportagem, percebi que o mesmo havia acontecido comigo. Embora, quando jovem, eu cresse que a Bíblia era a palavra do Senhor, eu ainda não havia tido um encontro pessoal com o Senhor da palavra. À medida que eu lia os Evangelhos, ele se tornou real para mim. 30 anos mais tarde, fiz uma série de pregações para a minha igreja, baseadas no livro de Marcos, na esperança de que muitos outros pudessem, da mesma forma, encontrar Jesus nos relatos dos Evangelhos. Este livro se inspirou nessas pregações e eu o ofereço aos leitores com esse mesmo desejo e esperança.